Estamos no ar e você que acompanha o motorsport.com viu nesta quarta-feira que a FIA confirmou as 6 praças que receberão as corridas sprints em 2023. As polêmicas corridas sprints que todo mundo fala que não gosta, mas acaba assistindo. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Estamos aqui já numa pequena discordância. Você já viu, Carlos Costa está aqui comigo. E vamos só repassar aqui para a galera que não conseguiu observar as praças confirmadas nesta quarta-feira no motorsport.com. Teremos Azerbaijão no dia 30 de abril, depois Áustria no dia 2 de julho, Bélgica no dia 30 de julho, Catar no dia 8 de outubro, Estados Unidos no Circuito das Américas 22 de outubro e em São Paulo no dia 5 de novembro. Vale lembrar que, diferentemente do que aconteceu em 2022, ao invés de 3, teremos, como vocês viram, 6 locais, 6 etapas com sprint, corridas sprint ou sprint race, enfim. Carlão, queria que você falasse para a galera o que você achou, né, dessa decisão e se as pistas em si você acha que casa bem com esse evento aos sábados. Bom, Aricão, vamos por partes. Primeiro, eu acho que é interessante a gente falar do número de pistas, né? Agora de 3 para 6 pistas, ou seja, duplicando. Terceiro ano da Fórmula 1 com corridas sprint, né? Começou na temporada retrasada, também com 3 provas. Agora a gente vai a 6. Interlagos, curiosamente ou não, é a única pista presente nessas 3 temporadas com as sprints, né? A gente teve em 2021 Monza, Interlagos e Silverstone. Agora tivemos Áustria, Imola e Silverstone, não, Interlagos, perdão. E agora a gente vai ter essas 6 que você bem mencionou. Mas eu, particularmente, sempre fui bastante contra as sprints, você sabe disso. Então, acho que a ponderação aí que fica, especialmente para quem gosta das corridas, na verdade, é se as pistas casam com o evento. Porque uma vez que você tem uma pista como Catar, que não é das mais sensacionais em termos de pontos de ultrapassagem, bom, Deve isso ter rolado ali um cascalho justamente para poder receber essa corrida. Faz parte do jogo, né? Mas acho que uma coisa que a gente tem que comemorar, não só porque somos brasileiros, mas é o fato de que Interlagos fica, porque a gente teve 2 boas corridas sprint em Interlagos, né? Ainda que em condições muito particulares por conta de carros fora da posição no grid de largada para sprint. Mas, de qualquer forma, a gente teve boas provas. A Áustria não empolgou tanto esse ano, pelo menos. A gente tem aqui mais aí Bélgica. Não sei se num formato de prova curta me agrada. Que mais? Bom, Catar já falamos, Áustria já falamos, Bélgica já falamos. Circuito das Américas. Cara, a gente teve boas provas nos Estados Unidos nos últimos 2 anos, mas provas muito focadas na parte de estratégia, ainda que nesse ano a gente tenha tido um pouco de batalha, muito por conta até da posição das Mercedes, mas eu não sei se é um circuito tão interessante assim para a corrida sprint, embora a gente tenha que ponderar também outro aspecto que tá por trás disso, que é a FIA e a Fórmula 1 dobrando o teto de gasto no evento com o sprint. Então eu imagino que os pilotos não vão estar tão receosos assim com relação a batidas e tudo mais. Então pode ser que numa pista larga como Austin a gente tenha uma boa prova. Qual que é a outra? Baku, acho que você falou Baku. Não, é justamente essa que tinha faltado, Azerbaijão. Cara, Azerbaijão eu acho que pode ser legal. É uma pista que, quando entrou no calendário, antes da gente ter a primeira corrida em 2016, ainda chamada de GP da Europa, eu olhei com o olho torto, né, como a gente costuma dizer, mas no fim das contas é uma pista que se comprovou bem interessante, não só pela questão do traçado, e a gente viu algumas sessões classificatórias um pouco malucas em Baku, mas também pela questão das corridas. Eu imagino que num formato de prova curta, especialmente se a gente tiver alguns pilotos deslocados em termos de posição de grid para sprint, vai ser interessante, mas o que eu acho é que sempre fica essa pulga atrás da orelha, acho que é esse o ponto, porque se você não tem pilotos fora de posição, se você não tem pilotos deslocados, como foi o caso do Hamilton, por exemplo, na corrida sprint de 2021 no Brasil, via de regra você não tem provas com tantas ultrapassagens assim. A gente viu isso em Monza, por exemplo, em 2021 também. Silverstone, fora largada em 2021 também, não foi tudo isso. Áustria, e Imola neste ano de 2022 não achei tão interessante, então eu acho que vai depender muito disso. Eu aprovaria aí dessas 6, então, especialmente Interlagos, Azerbaijão, Austin, Bélgica
eu realmente não sei, porque é uma pista que depende de uma prova longa. Qatar não me parece muito interessante. E qual que faltou agora dessas que eu recapitulei? Áustria já não foi legal, então eu não aprovaria. Mas faz sentido do ponto de vista comercial e até geográfico. Embora tenha uma ponderação aí que eu acho que são as datas. Não sei se era isso que você ia falar. É isso que eu vou falar, porque a gente tem aqui, né, e vale lembrar que até agora não foi dito se o sistema de pontuação vai mudar, mas em tese, como vocês sabem, o vencedor da corrida sprint leva 8 pontos, e aí a contagem vai caindo até o 8º colocado, que recebe apenas 1. Me parece um pouco de falta de equilíbrio, eu não sei qual que é a sua opinião, Carlão, porque olha só, a gente vai ter a primeira sprint na etapa 5, ok. Depois na etapa 11, ok, né? Azerbaijão, etapa 5, a Áustria, etapa 11. Depois, a etapa 14, na Bélgica. E aí vem uma sequência que para mim não faz muito sentido, e vale lembrar, pontuação, o campeão pode ser decidido num sábado, que seria, para os mais puristas, o fim do mundo, né? O campeão ser decidido no sábado por causa de uma corrida. Já tivemos um campeão definido no sábado, mas por causa do Nigel Mansell que bateu. Aí, etapa 19, Qatar, etapa 20, na sequência, nos Estados Unidos, e na etapa 22, em São Paulo. Né? Vale lembrar também que o GP da China foi cancelado e ainda não há uma definição sobre a substituição, que o GP da China ele era a etapa número 4, lá no começo do campeonato. Mas temos aí... Azerbaijão, se não me falha a memória. Isso. Teremos, então, sprints na etapa 19, 20 e 22. Para uma temporada de 24 corridas. O ponto aí é a distribuição, né? Porque se você tem um campeonato com 6 corridas sprint, em tese seria legal você distribuir começo, meio e fim ali, mas aí a Fórmula 1 até poderia argumentar que o critério por trás é a questão de pista, né? Pistas que favorecem, mas pelo que a gente já debateu, não me parece ser o caso também. E aí eu sinceramente não sei como é que funciona do ponto de vista da promoção do evento, de taxas pagas, a questão da sprint, porque até onde eu sei, por exemplo, no caso do Brasil, que já vai para o 3º ano consecutivo, a Prefeitura de São Paulo não paga mais por isso. É um critério da FIA e da própria Fórmula 1. Então, eu não sei exatamente por que eles blocaram um monte de corrida sprint no fim do campeonato. Me parece desproporcional, embora, pensando agora, e é um insight que me veio à cabeça justamente nesse momento um pouco aleatório, se você tem o campeonato decidido na reta final do campeonato, ou seja, o campeão já conhecido, a sprint é uma forma de dar um molho extra na etapa. Então talvez por isso eles tenham colocado corridas sprint mais para a parte final do campeonato. Mas isso já é parte do pressuposto de um campeonato decidido antecipadamente. Né? Que ninguém quer. Eu creio que a Liberty não quer, a Fórmula 1 não quer. Ninguém quer um campeonato decidido, principalmente como foi esse ano, faltando 5 corridas, 4 corridas, enfim. Eu acho que você ter ali... Acho eu que foram 6 rodadas de antecedência, portanto, com 5 rodadas por vir, a gente já sabia que o Verstappen era bicampeão do mundo. Isso matematicamente, fora quando a gente bateu o olho na segunda metade do campeonato, viu que Ferrari já tinha ido para o espaço e o Verstappen era só questão de tempo. Agora, fazendo um pouco do advogado do diabo, né? Eu falei no início de pessoas que gostam ou não gostam, mas assistem e tal. E São Paulo, sem pachequismo aqui, o GP de São Paulo sempre foi considerada a melhor corrida sprint desses 2 últimos anos. Você não acha que as corridas legais, mais divertidas em São Paulo, acabam corroborando para chegar assim, alguém na Fórmula 1 falar, tá vendo como é legal? Vamos aumentar para o ano que vem então, porque a gente pode ter várias corridas como aconteceu em São Paulo aí. Cara, que corrobora, né? Porque você vai chegar para um cara chato como eu, por exemplo, e falar, teve corrida boa. Qual que é o seu argumento? De fato, as 2 corridas sprint que a gente teve em Interlagos, elas colaboram muito para a Fórmula 1 poder ter essa narrativa. Mas, embora isso seja uma verdade, eu não vejo uma correlação direta entre o fato de que tivemos 2 corridas sprint boas em Interlagos, possa, digamos assim, permitir que a Fórmula 1 amplie o número de sprints. Para mim é uma questão meramente comercial
E é aquilo que você falou, gostando ou não, as pessoas assistem. Se a corrida sprint fosse ruim, ela continuaria tendo audiência. Óbvio que o fato dela ser boa contribui. Mas o grosso da audiência tá lá, independentemente da qualidade da prova. Para mim é muito mais uma questão do campeonato competitivo do que propriamente a corrida sprint ser boa, né? Então, acho que não há uma correlação direta, e embora do ponto de vista do argumento, São Paulo tenha salvado, né? Vamos falar a verdade. Porque Sim. 2021, Monza e Silverstone não foram grandes corridas sprints. A de São Paulo foi um espetáculo. 2022, Áustria e Imola não foram corridas sprints tão boas. Interlagos, mais uma vez, uma ótima. Teve Magnussen na pole. Pois é, sem contar essa questão de estatística, né, que foi mudada já. Mas a prova cabal de que, em algum grau, o formato do sprint não está bem definido é justamente o fato de que, ano a ano, eles mudam o formato, né? Mas, cara, eu acho que é uma questão muito mais comercial do que propriamente desportiva. Tanto que você tem o title sponsor individualizado para a corrida sprint, que é a Crypto.com. E óbvio, do ponto de vista de evento, de ativação comercial no local propriamente dito, porque você faz a sexta-feira ser importante, né? Sim. Muita gente fala, o quali da Fórmula 1, é o meu argumento, inclusive do ponto de vista esportivo, o quali da Fórmula 1 já é espetacular. Beleza, mas e a sexta-feira? O legal, em algum lado da sprint, é justamente o fato de que na sexta você tem já um negócio que vale realmente, né? Magnussen em São Paulo. Que eu diga. Então é basicamente isso. Perfeito. Olha só. Você que está assistindo a gente pode comentar tudo que você achou dessas praças que foram anunciadas. Pode discordar, né, Ericão? Pode discordar da gente, pode falar que adora, também não tem problema, a gente está aqui, desde que com devido respeito ao próximo, a gente está aqui para discutir Fórmula 1, para discutir esporte a motor, e bem-vindo à modernidade. Muita gente, inclusive como este rapaz aqui ao meu lado, odeia só de ouvir a sprint. Não, mas eu concordo contigo. Eu acho que o quali da Fórmula 1 é tão legal. Enfim, mas vamos ver o que acontece nos próximos anos, e principalmente nessas novas praças que se juntam a São Paulo. Aliás, a nova, entre aspas, porque a Áustria voltou esse ano, mas não estava na primeira edição. Mas você, como eu estava dizendo, você pode colocar a sua opinião aqui na nossa área de comentários. E também eu aproveito, se você por um acaso ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso e também considere fazer parte do nosso clube de membros. Você também pode acompanhar o motorsport.com nas outras redes sociais. Estamos nas principais delas, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok e afins. E você também pode ouvir o nosso podcast. Você pode ouvi-los dependendo do seu agregador favorito, além de, deixa eu dizer o celular aqui, mas eu utilizei o nosso aplicativo, que é divertido, Carlos Costa. É divertido, um aplicativo muito bacana que você pode ter no seu celular, independentemente se é o Android ou se é o sistema iOS da Apple. Falou? A gente volta em breve. Você vai ver muita coisa legal aqui nesse período pós-temporada 2022 e antes da temporada de 2023 da Fórmula 1. Falou? Valeu, tchau, tchau.